Agora, em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos, é convidado desta edição José Manuel Mendonça, presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. Esta nova aplicação foi apresentada oficialmente hoje, mas já está disponível há 4 dias. Até o momento, quantas pessoas é que instalaram a aplicação? Quantos downloads foram feitos? Muito boa noite e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje de manhã às 9 horas, após 3 dias, não 4, mas 3 dias, tinham sido descarregadas 121 mil vezes. Pronto, espera-se, obviamente, que agora, depois do anúncio público da aplicação, mais pessoas saibam da sua existência, percebam o seu modo operativo, o quão relevante poderá ser para se protegerem a si, à sua família, aos seus amigos e para ajudarem o sistema de saúde a controlar e a combater a pandemia, ao mesmo tempo que é segura, não utilizando dados pessoais e, em termos de consumo de bateria, não é relevante o seu consumo de bateria. José Manuel Mendonça, visto que referiu aí a questão dos dados pessoais, esta aplicação já foi testada pela DECO, que colocou hoje algumas reservas relativamente ao princípio da abertura de código e transparência. Considera que abre aqui a porta ao uso não declarado ou indevido de dados pessoais por parte da Google e também da Apple. Como é que responde a estas preocupações? Como é que consegue assegurar aqui os direitos dos consumidores? Bom, é assim, o código que nós desenvolvemos da aplicação é transparente e foi colocado na plataforma GitHub em que esse tipo de códigos são colocados. Portanto, pode ser escrutinado e analisado por quem quiser fazê-lo. Obviamente que quem o fizer não pode compilar a aplicação e corrê-la, porque para isso teria que obter da Apple e da Google o sistema operativo que está por baixo desse código. Pronto, portanto, e até poderia vender a aplicação se quisesse, ficava com tudo na mão. Naturalmente que a Apple e a Google não vão dar o sistema operativo para que as pessoas possam compilar e correr o código. Bom, a questão dos dados pessoais, eu afirmo aqui perentoriamente que não há dados pessoais na aplicação. Os telemóveis que têm Bluetooth de baixa energia a trocar identificadores trocam números encriptados, gerados aleatoriamente na ocasião e que esses números não têm nada, nenhuma ligação com o proprietário do telemóvel, com o nome, com o número de telefone, com a referência da máquina, com a rede wireless, com a internet. Nada. Portanto, a aplicação é completamente autónoma e não interage com dados pessoais. Aliás, se o telemóvel for pegado por outra pessoa, ele vai registrar os contactos com outra pessoa. Portanto, não há pessoalização nenhuma do equipamento. Portanto, José o que é que a Apple e a Google... Diga. O que é que a Apple e a Google poderão ter? Vamos supor, quando muito, têm estes códigos encriptados, que são colocados depois, no caso do doente infectado, no servidor, para haver o handshaking e o reconhecimento de quem teve contacto com eles, mas isso é ruído branco. Apenas o meu telemóvel, quando sou avisado de um contacto perigoso, sabe que tem um código no telemóvel que eu recebi de alguém infectado que está no servidor. É o meu telemóvel que vai ao servidor ver os códigos dos infectados e que verifica se no meu telemóvel tem lá os mesmos códigos. Se tiver códigos comuns, é porque eu estive com esse infectado numa proximidade de pelo menos 2 metros e 15 minutos de duração. Portanto, estes códigos não significam nada, exceto para o meu telemóvel e para mim. Portanto, não estou a ver o que a Apple e a Google lucrariam em ter um ruído branco que não tem qualquer significado, seja no servidor, seja nos telemóveis. O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Para além disso, a Apple e a Google garantem, e eu acho que temos que confiar, garantem que há completa independência desta aplicação do resto dos dados que estão no telemóvel das pessoas. Seria muito grave
E poderia acontecer, algum funcionário da Apple e da Google poderia denunciar e seria um escândalo mundial com enormes prejuízos para as empresas, sem elas terem lucro nenhum, porque isto não serve para nada. Portanto, digo eu que a Apple e a Google não têm dados nenhuns, o Governo e o Sistema de Saúde também não têm dados nenhuns. Vamos comparar este sistema de rastreio digital com o sistema atual. O sistema atual é assim: uma pessoa é diagnosticada com Covid e imediatamente lhe perguntam com quem esteve nos últimos 15 dias ou 14 dias. E a pessoa começa a dizer o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, os colegas de trabalho, etc, 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 etc. O que é que faz o sistema de saúde? Começa a pedir os nomes das pessoas, as moradas e os telemóveis para as avisar que tiveram um contacto de risco. Bom, Manuel o que é Mendonça, que a APP faz? mas essa instalação não é possível em alguns telemóveis. Quantos portugueses é que não vão ter acesso? E eu diria, é uma boa pergunta, eu diria, os telemóveis por exemplo, os telemóveis da Apple com mais de 6 anos têm problemas de sistema operativo. E alguns telemóveis da Google. Eu diria, é um estudo que nós estamos a fazer ainda, com a ajuda da Anacom e dos operadores de telemóveis, mas eu diria que é inferior a 10% as pessoas que têm telemóveis antigos, com sistemas operativos antigos, que não podem instalar a aplicação. Mas há sobre alguma forma, no futuro, de contornar isso, de tornar possível a todos os equipamentos? Por exemplo, nós estamos em contacto com a Huawei Portugal para os ajudar a configurar a aplicação de forma a que corra nos telemóveis da Huawei, que, como sabem, tiveram um embargo por parte da Google por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Agora, os telemóveis antigos, também já não, com 6 anos, 7 anos, 10 anos, não podem instalar esta aplicação, como não podem instalar muitas aplicações. Provavelmente as pessoas ainda os usam para fazer chamadas telefónicas, mas a maioria das apps não correm nesses telemóveis. Portanto, obviamente e hoje aqui... o Primeiro-Ministro, nós já ouvimos esse apelo que fez para que todos descarreguem esta aplicação. Para que ela se torne útil e eficaz, qual é que é o nível de adesão que deve ter? Quantas pessoas é que precisam usar esta aplicação? Eu diria que a partir do momento que há 2 pessoas já se pode fazer um rastreio. Portanto, isto sobe exponencialmente a eficácia com o número de utilizadores, naturalmente. É importante que as pessoas descarreguem a aplicação, sobretudo as pessoas que têm uma vida social intensa, escolas, trabalho, transportes, etc. Claro que uma pessoa de idade confinada que está num lar é muito menos relevante que instala o telemóvel. Deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante, porque tem a ver com o direito de acesso e com a discriminação, ou com a não discriminação. Vamos supor um caso concreto, que hoje ocorreu. Alguém tem um telemóvel, um iPhone, daqueles sofisticados, mas que tem 7 ou 8 anos. Não pode instalar o telemóvel. Está contente. Quer instalar a aplicação. Fica muito triste. Não tem problema. Compra um telemóvel Android de 80 euros, chinês, porque há telemóveis chineses com Android em que a aplicação pode ser descarregada, e tem o problema resolvido por 80 euros. Por exemplo, mais antigos não é possível fazer essa instalação? Não, mas isso a Apple e a Google, duvido que a Apple e a Google estejam disponíveis, porque custa fortunas, irem a sistemas operativos que não são usados há meia dúzia de anos, para que se possa utilizar. Portanto, agora, a tendência normal de renovação dos telemóveis vai fazer com que mais e mais pessoas possam instalar a aplicação. Eu diria que é menos de 10% o número de portugueses que não poderá instalar a aplicação. José Manuel Mendonça, o nosso tempo está a avançar. Eu ainda tinha aqui 2 questões para lhe colocar, para as quais peço respostas rápidas dentro do possível. Esta aplicação só pode ser instalada por jovens a partir dos 13 anos. O ano escolar, como sabemos, está a arrancar. É pertinente que instalem para que se perceba em que ambiente se movimentam os adolescentes e os jovens? É muito pertinente que instalem. Eu acho que os jovens vão adotar a aplicação, porque os jovens vivem no mundo das apps, os jovens vivem neste mundo e percebem que a tecnologia, a minha experiência é que os jovens percebem mais rapidamente
a segurança e a privacidade de dados do que os adultos, porque eles são dessa geração. Eles percebem como é que funciona o BLE, o Bluetooth de baixa energia, a troca dos ícones, onde está a informação, sabem o que é um servidor, têm este modelo, ao passo que as gerações mais velhas, a minha geração, tem mais dificuldade, obviamente, se não for especializado no domínio, a fazê-lo. É muito importante. Imagina uma turma em que é detectado um caso. Nas turmas há grupos e há pessoas que convivem, etc. A tendência era, fechou a turma, fechou o corredor, fechou o ciclo, fechou a escola. Com informação da aplicação, se os alunos maciçamente a instalarem, podemos avisar exatamente os alunos do grupo que conviveram e que tiveram contactos próximos, considerados perigosos pelos epidemiologistas. Reparem que não é passar aqui uma pessoa uma por adesão outra. em massa. Sabemos que o outono e inverno é um período de risco acrescido. Está previsto algum reforço da linha de saúde 24 para este efeito? Eu penso que o Governo já neste momento fez, a Direção-Geral de Saúde, esse reforço, para que haja uma preparação até às dúvidas que surgirem. Portanto, suponho eu não sou responsável da área de saúde, eu sou engenheiro, investigador, trato da tecnologia. Foi apresentada esta aplicação? Obviamente que a aplicação não é uma app num telemóvel, é um sistema mais sofisticado, mais completo, que tem um servidor de códigos que os médicos utilizem para fornecer ao doente, que está integrado com o Trace Covid nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Tem outro servidor que armazena os tais códigos que são trocados. Mas fizeram pelo menos esse alerta para, se o nível de adesão for muito grande, que é necessário aqui algum tipo de reforço? Eu penso que estão preparados e a adesão grande é vista progressivamente, não é? Hoje de manhã havia, às 9 horas, 121 mil downloads. Mas repara, mesmo que haja 6 milhões de portugueses com a aplicação, se houver poucos casos de Covid, a aplicação funciona pouco. Porque a aplicação só funciona para rastreio dos contactos dos casos de Covid. Portanto, apesar de tudo, é muito eficaz, é muito rápida, permite não esquecermos nenhum contacto, mas se houver poucos... Agora, se muita gente tiver a aplicação e houver muitos casos, aí vai haver uma utilização mais intensiva e, obviamente, o sistema de saúde vai ser mais sobrecarregado. Mas agora vamos ver uma coisa. E o que é que se poupa em ter dezenas de jovens médicos internos a telefonar e a escrever com papéis os números de telefone e à procura das pessoas, depois das entrevistas com quem contactou o infectado? Isto não vai dessobrecarregar o sistema de saúde? Isto não vai aliviar os jovens médicos, tanto quanto eu sei? Agiliza mais o processo. José Manuel Mendonça. Que é automático. Boa noite e obrigada pelas suas explicações sobre esta nova aplicação portuguesa de rastreio para telemóveis que pode ajudar a travar a pandemia de Covid-19.